Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Danilo, venha para nos abençoar. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, por favor. Capítulo 6, a partir do verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Amém? Texto bem conhecido. E eu peço que você acompanhe a leitura do texto comigo. Diz assim o texto: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês que, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Só até aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar no teu cuidado sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo no dia da angústia, mesmo no dia da aflição, o Senhor nos convida a olhar para as aves, para as flores do campo e nos lembrar do teu cuidado por cada um de nós. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me use, Senhor, para falar à tua igreja, de maneira que teu corpo seja edificado e que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tinha preparado uma outra mensagem para trazer hoje, e aí eu acabei usando ela quinta-feira. Mas eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. E eu comentava com alguém ainda, com a minha cunhada, essa semana, eu falei, domingo eu vou falar sobre ansiedade. E falei brincando, né, porque é uma coisa da qual eu sofro muito, e acabou que se concretizou. Vamos falar sobre ansiedade. Então, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? E esse, sem dúvida, é um dos textos mais marcados da minha Bíblia. Toda a Bíblia nova que eu tenho, o primeiro texto que eu marco, que eu vou lá marcar com marca-texto do começo ao fim, é Mateus 6, 25 ao 34. É uma porção que eu praticamente decorei de tanto que eu tenho que ler, por saber que eu preciso ser tratado nessa área, por ter um coração muito ansioso. E Deus tem
tem tido misericórdia da minha vida, mas a ansiedade está aqui ainda, eu tenho tratado, então é uma luta, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo, então eu não estou sozinho. Imagino eu que outras pessoas aqui presentes também lidam com a ansiedade. E existe uma ansiedade que ela não está diretamente ligada com deficiências do espírito. Existe uma ansiedade que ela não está ligada diretamente com a nossa relação com Deus. E a psicologia e a psiquiatria foram se desenvolvendo a ponto de perceber que muitas dessas ansiedades, principalmente aquelas mais severas, que vão se refletir até em comportamentos externos, como manias, gente que se coça, tem gente que tem crise de ansiedade, principalmente essas pessoas, elas têm uma ansiedade que carece de medicamentos. São pessoas que têm alguma deficiência química ou hormonal, e por isso, graças ao avanço da psiquiatria e também da psicologia, junto ali com a medicina, foram se desenvolvendo medicamentos que pudessem ajudar essas pessoas que sofrem com essas ansiedades que são mais severas, mais graves. E não é sobre esse tipo de ansiedade que a gente vai falar essa noite. Afinal de contas, essa ansiedade que ela afeta, que ela carece de medicamento e tratamento, ela é algo muito mais profundo que às vezes surge de uma necessidade da qual a pessoa nem é culpada. Às vezes um acidente, às vezes algum trauma, vai fazer com que essa pessoa desenvolva essa ansiedade e carregue isso para o resto da vida. Então, se você passa por esse tipo de ansiedade que carece de tratamento, que carece de medicamento, fique em paz, isso não é pecado. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo que tomasse vinho para as dores que ele tinha no estômago, então o uso de medicamentos não é um problema. Fique tranquilo se esse é o seu caso. O que Jesus está falando aqui para os seus ouvintes é sobre uma ansiedade pecaminosa. Uma ansiedade que é proveniente de uma falta de confiança no agir e no cuidado de Deus. É uma falta de confiança na provisão divina, num Deus que sustenta o seu povo. Essa é a ansiedade que Jesus está tratando, uma ansiedade pecaminosa proveniente da desconfiança, da incerteza e da falta de confiança no Senhor. Vide o contexto onde ele fala sobre isso, onde ele vem falando aqui sobre não acumular tesouros, sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, às riquezas e a Deus, porque era uma coisa intrínseca na cultura judaica, essa questão de acumular riquezas, de acumular posses. Jesus condena isso e diz, olha, isso não é saudável, isso não o povo de Deus não deve fazer esse tipo de coisa, porque a nossa confiança está em Deus, não nessas coisas. Se formos a juntar algum tesouro que seja no céu, não nessa terra. Jesus vem falando sobre isso, e aí ele introduz esse texto aqui falando sobre justamente não depositar a nossa confiança nessas coisas, mas confiar no Senhor, porque Deus cuida de nós. Então é sobre essa ansiedade que Jesus vai tratar aqui nesse texto. A ansiedade proveniente da incerteza, da insegurança, da desconfiança de que Deus está no controle de tudo. Ainda mais nós, que somos uma geração tão influenciada pela era digital e as suas urgências, nós somos tomados por esse senso de urgência, onde tudo precisa ser no nosso tempo. Se eu perguntar para você, por exemplo, sei lá, quanto tempo vive um ornitorrinco? Quantos aqui sabem? Mas se eu perguntasse assim, valendo alguma coisa, sei lá, um chocolate, qual seria seu primeiro impulso? Pegar o celular, quanto tempo de vida tem um ornitorrinco? E está aqui na palma da nossa mão. Há alguns anos atrás, antes da internet, se alguém te perguntasse quanto tempo de vida tem um ornitorrinco, você teria que ir na biblioteca, caçar um livro que falasse sobre isso, achar algum material, o que exigiria muita paciência, muito tempo, e a gente não está mais acostumado com isso. Né? Eu fiquei um tempo aqui ali procurando emprego, né? E eu pensava sobre isso, que a gente hoje manda o currículo pela internet, já recebe o retorno no e-mail, tudo muito rápido. E eu fico imaginando como era antes, você ter que ir no lugar, entregar o seu currículo, ir para casa, esperar o telefone tocar. Enfim, nós estamos mal acostumados, tudo acontece muito rápido para nós. E tudo isso nos deixou tão mal acostumados que a gente tem essa falsa sensação de que a gente tem esse controle, esse domínio sobre as nossas vidas. E a gente quer que tudo aconteça tão rápido quanto é essa vida online, essa vida na internet.
Não à toa, o país mais ansioso do mundo, que é o Brasil, também é o país que mais passa tempo online em todo o mundo. Será que uma coisa tem a ver com a outra ou será coincidência? Uma pesquisa feita pela NordVPN em 2023 aponta que os brasileiros gastam, em média, né, fazendo um cálculo do que seria gasto durante a vida, o brasileiro gasta cerca de 41 anos e 3 meses online durante toda a sua vida. Imagine isso, uma pessoa que vive 80 anos e passa 41 anos da sua vida online, é mais do que a metade da vida. E tudo isso, então, nos dá essa falsa sensação de que, assim como a vida online, tudo acontece no nosso tempo. Nos dá essa falsa sensação de que, assim como no controle remoto, onde a gente aperta e as coisas acontecem, nos dá essa falsa sensação de que assim também deve ser em nossas vidas, e isso nos tira essa confiança, essa certeza de que Deus cuida do seu povo, de que Deus cuida de nós. Mas é claro que a ansiedade não é algo exclusivo dos nossos dias e nem da geração após a internet. Afinal de contas, Jesus fala sobre isso aqui há mais de 2000 anos atrás. Então, se a gente pegar, por exemplo, em todo o contexto bíblico, se a gente voltar bastante no tempo e ver lá o famoso Salmo 42, juro que não foi combinado, lá no verso 5, o que o salmista diz? Nós lemos aqui todos juntos esse refrão do Salmo. Por que você está abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? O que é isso? É o clamor de um coração que espera, de um coração ansioso, de um coração que deseja ver o agir de Deus e não está acontecendo no momento em que ele achou que deveria acontecer. Mas o mesmo salmista diz o quê? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Então, o mesmo salmista que tem uma angústia, que tem uma ansiedade, ele mesmo tem a resposta para isso. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, a gente percebe que o salmista parecia sofrer com algum tipo de ansiedade e que isso não é algo tão novo assim. A humanidade sempre passou por isso. Então, Jesus, aqui já contextualizando, ele vê as multidões e passa a ensinar as multidões. Você pode ver isso lá no capítulo 5, logo no comecinho, vai dizer que Jesus vendo as multidões, então ele sobe no monte e começa a ensinar essas multidões a como viver a nova vida que Deus nos chama para viver através dessa revelação de Cristo ao seu povo. Então, Jesus chama a multidão, ele se assenta em algum lugar ali em cima do monte e começa a ensinar como deveria ser essa vida prática do povo de Deus, através desse sermão que é o mais conhecido da Bíblia, que é o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7 de Mateus, e onde Jesus vai dando, então, dicas e conselhos práticos de como viver essa vida cristã na prática. Então, se você voltar um pouquinho, você vai ter as bem-aventuranças e logo em seguida começa esses ensinos de Jesus, onde ele orienta o seu povo a ser sal e luz. Ele vai falar a respeito de como lidar com a ira, ele fala a respeito do adultério, do divórcio, de juramentos, ele ensina como amar os inimigos, ele ensina como dar esmolas, a como jejuar, a oração, enfim, são conselhos práticos da vida cristã. E aí, quando chega aqui no capítulo 6, no momento em que Jesus vai ensinar as multidões a como orar, ele já introduz aqui um pouquinho do que ele vai falar mais para frente. Quando a gente vê lá na oração do Pai Nosso, no verso 11, onde ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui Jesus já pressupõe, né, um nível de confiança em Deus, de que ele dará o sustento diário, diariamente, em que o sustento do dia a dia vem no dia. Então, aqui nesse verso 11, nesse versículo aqui da oração do Pai Nosso, Jesus já faz aqui uma menção àquilo que ele vai dizer posteriormente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é confiar no Senhor e não perder a esperança, mesmo que a gente não saiba como virá o pão de amanhã, mas é agradecer pelo pão de hoje, confiando que o Senhor nos sustenta. E aí depois, como a gente já mencionou,
Jesus fala aqui sobre não se preocupar em ajuntar tesouros aqui na terra, mas juntar tesouros que sejam colhidos na eternidade, no céu, uma vez que aqui a traça e a ferrugem corrói, depois que a gente morre, tudo fica para trás, mas o que a gente junta no céu tem valor eterno, é para sempre. E Jesus fala que essa preocupação de juntar tesouros aqui, de acumular riquezas, de correr atrás de riquezas, aonde tudo isso vai levar a uma adoração a um Deus chamado Mamon, o Deus do dinheiro, e que é impossível servir a dois senhores, ao Deus do dinheiro e ao nosso Deus, porque algum Deus vai ficar desfavorecido, alguma adoração vai ficar prejudicada. Então não é possível servir a dois senhores, as riquezas e a Deus. A gente vive numa cultura de acúmulo de patrimônio. Quanto mais você tem que ter. É só você abrir qualquer rede social, e aí, ainda mais se você não tiver uma conta paga, onde fica aparecendo as propagandas, aparece um garoto de, 20 e poucos anos, saindo de uma Lamborghini, e aí ele cheio de dinheiro na mão e fala: você quer ter essa vida? Eu consegui isso aqui em 2 meses. Você que está aí trabalhando, não sei o quê, a gente fica alucinado: meu Deus, eu preciso disso. Arrasta para cima, eu vou te mostrar como é que faz. Enquanto isso, ele enriquece com o teu dinheiro que está pagando o curso dele. Mas, de uma maneira geral, a gente vive nesse contexto de acúmulo de patrimônio. Quem tem quer ter mais. As pessoas já compram o carro pensando no próximo. Eu nunca fui muito chegado a essa coisa de carro. Assim, eu gosto principalmente de carro mais antigo, mas eu nunca fui assim, não entendo nada de mecânica, eu sou meio distante disso, né? Eu lembro que quando eu comprei meu Celtinha, eu fiquei alucinado. Eu falei: cara, que carrão, vou voar, estou realizado. E aí começaram a surgir as piadinhas de Celtinha. Eu falei: gente, mas não é um carro top, não? Eu estou tão feliz com o meu Celtinha. E até hoje, assim, a não ser que ele exploda, eu não quero trocar de carro, não. Quer dizer, eu não posso ter mais filho também, né? Porque não cabe mais. Mas enfim... Mas, assim, de modo geral, eu lembro que, ainda dentro desse contexto, eu tive uma conversa com a minha supervisora, quando eu trabalhava na escola ainda. Eu tinha acabado de comprar o Celta. Aí surgiu a proposta de melhorar meu salário e tal. E ela falou: você vai poder trocar de carro? Eu falei: gente, que é isso? Acabei de comprar o carro. Porque, de maneira geral, há essa cultura de acúmulo, de querer mais, de nunca estar satisfeito. E a gente olha para os ensinamentos de Jesus e isso parece tão descolado da nossa realidade. Jesus fala: olha, não se liga nessas coisas, não. Sabe, não fica apegado a esse acúmulo, a esse desejo, a essa vida ansiosa, correndo atrás de riquezas e mais riquezas, e, enfim, essa busca desesperada por uma realização que às vezes nem acontece. E aí, falando sobre tudo isso, é que Jesus entra no nosso texto dizendo: por isso, digo a vocês. É por isso que o nosso texto começa com esse "por isso", porque ele vem falando sobre esse acúmulo de riquezas, condenando esse acúmulo de riquezas, condenando essa adoração ao dinheiro. Ele diz: olha, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Em algumas versões mais antigas, como a Almeida Revista e Atualizada, vai aparecer: não andeis ansiosos pela sua vida. Essa preocupação aqui, ela pode ser também traduzida como ansiedade. Não fiquem ansiosos com a sua vida. É uma afirmação que vai aparecer 3 vezes no texto. No verso 25, não se preocupem com a sua vida. No verso 31, não se preocupem. E também no verso 34, não se preocupem. E a palavra preocupação ainda aparece algumas outras vezes, né, no texto. E essa é uma afirmação muito forte, irmãos. Ainda mais para nós que vivemos nessa cultura tão hedonista, que ama tanto os prazeres, que ama tanto essas coisas. E de início, logo vem esse convite à autonegação: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. E é interessante porque olha o que Jesus diz: não se preocupem com o que comer, beber e vestir. É o básico. E aquelas pessoas pareciam andar preocupadas com isso. E a gente se preocupa, nossos corações se tomam de ansiedade com coisas que excedem o básico. Às vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas, que não é comer, beber ou vestir, são coisas ainda mais triviais, que são menos necessárias para o dia a dia, e a gente se preocupa, e a gente se deixa levar pela ansiedade por essas coisas que nem são o básico. Isso é
nosso pecado é ainda maior, porque a gente sequer anseia pelo básico, a gente anseia por coisas que a gente nem precisa para sobreviver. É claro, meus irmãos, que o que Jesus está fazendo aqui logo de início não é um convite para viver uma vida irresponsável ou desorganizada ou sem planejamentos para o futuro. Claro que não, a gente tem que fazer o melhor possível para que a gente viva bem. A questão é o quanto isso significa para nós. A questão é que lugar isso ocupa no nosso coração. Qual é o lugar que essas coisas ocupam dentro de nós, o nosso bem viver, os nossos prazeres, nossas necessidades. Eu trabalho como designer gráfico, né? E a minha profissão está meio que ameaçada, entre aspas, pela inteligência artificial que está fazendo meu trabalho, enfim, de graça. Ainda falta um pouco para ela chegar no que a gente faz. Tem algumas coisas que são mais detalhadas e ela não sabe fazer ainda. Mas a gente sabe que daqui a alguns anos seremos demitidos. E isso me toma de ansiedade. Mas agora, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso, parar o avanço da inteligência artificial? Não posso. Então, o que cabe a mim, meus irmãos, é confiar no Senhor e acreditar que Ele tem cuidado de mim, da minha família, porque eu não tenho motivos para duvidar disso. Então, é sobre isso que Jesus está falando, é sobre essa ansiedade que não resolve o teu problema e que não te leva a lugar nenhum. Essa ansiedade que diz respeito à incredulidade de que Deus está no controle. Portanto, meus irmãos, diz Jesus, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. E aí, Jesus continua dizendo, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Quando Jesus diz isso, não se preocupem, não é tipo assim, olha, eu sugiro que vocês não se preocupem, ou seria bom se vocês não se preocupassem. É uma ordem, meus irmãos, não se preocupem. E por que não se preocupar? Porque será que a vida não é mais importante do que essas coisas? A vida não é mais importante do que comer, beber ou vestir? Porém, muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas que viviam naquele contexto de Jesus, que eram seus seguidores, viviam as suas vidas em busca dessas coisas, do que comer, do que vestir, do que beber. E é essa ansiedade que Jesus está tratando aqui nos seus ouvintes, essa ansiedade pecaminosa, porque ela procede da incredulidade de que Deus cuida do seu povo e provê o que é necessário para cada um dos seus filhos. O que Jesus tem a nos ensinar? O que Jesus nos mostra a fazer diante dessa situação, diante de todas essas preocupações? O que Jesus nos ensina a fazer para que a gente possa se lembrar do cuidado de Deus por nós? Ele vai continuar dizendo, verso 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Olha o que Jesus está fazendo aqui. Ele está falando sobre não acumular riquezas, que já era uma coisa que começou a incomodar o pessoal. Daqui a pouco ele fala que buscar essa busca por riquezas incansavelmente é uma adoração, é uma idolatria, porque não é possível servir a dois senhores. Ele fala que a gente não deve se preocupar com a nossa vida, quanto ao que comer, beber e vestir. E aí, do nada, ele surge com essa. Olha para os pássaros. Espera aí, senhor, que papo é esse? Como assim? Jesus sai com cada uma que eu fico imaginando a cara das pessoas que estavam ali reunidas, tipo assim, aonde que ele vai chegar? Olhar para os pássaros? Como assim? E aí Jesus fala isso, olhem para os pássaros. Irmãos, se tem uma coisa que a nossa geração perdeu muito, é a graça da contemplação. Irmãos, como a contemplação revela o poder e o cuidado de Deus. O Salmo 19, verso 1 fala sobre isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Às vezes, eu fico viajando quando eu olho para a natureza. Eu pego uma folha e eu vejo
veias fininhas da folha e fico pensando, meu Deus, como é que passa água por aqui para sustentar essa folha? Que loucura isso! A gente se espanta às vezes com Bluetooth, né, que passa um arquivo de um lugar para o outro sem nada, sem a gente ver nada acontecendo, mas, meus irmãos, uma folha é muito mais tecnológica do que isso. E a gente fica olhando para tudo que Deus faz, a ordem que existe na natureza. A gente não acredita que Deus está na natureza, que a natureza é Deus, mas nós acreditamos que Deus criou a natureza e que a contemplação nos lembra de que Deus cuida de tudo. E, meus irmãos, se não tem uma folha que cai da árvore sem o consentimento de Deus, será que Ele não vai cuidar muito mais dos seus filhos, que fomos feitos à imagem e semelhança dEle? De novo, isso não é um chamado para viver de maneira preguiçosa, acreditando que as coisas vão cair do céu, de maneira nenhuma. Os pássaros trabalham e trabalham muito para conseguir o seu alimento. Muitas espécies até migram e voam por dias para conseguir encontrar a sua comida. Mas quem provê o alimento delas é Deus. Jesus não está falando aqui, olha, é só não trabalhar e descansar e ficar aí de boa que vai chegar, não. A diferença aqui é que as aves, embora elas tenham o seu trabalho para comer, elas nem ajuntam em celeiro, isso é, elas não ficam acumulando comida. Elas simplesmente saem todos os dias para voar, acreditando que vão achar seu alimento. E Deus provê. Jesus falou anteriormente, né, sobre não acumular tesouros, sobre não ajuntar riquezas, assim como os pássaros que vivem a sua vida inteira comendo diariamente sem ajuntar. E a contemplar essas coisas, ao contemplar e ao ver essa ordem que há na criação e o cuidado e o sustento de Deus sobre tudo isso, a pergunta que vem é essa que nós já fizemos. Será que nós não valemos mais do que as aves? Um pai de pet diria que não, né? Hoje em dia a coisa está meio distorcida. Um pai de pet diria, não, a vida de um animal vale muito mais que a vida de um ser humano. É interessante a incoerência que há no sistema que é extremamente contra Deus, que diz, a vida de um animal vale mais que a vida de um ser humano, mas aborta que é uma beleza e mata crianças inocentes todos os dias. E Jesus está aqui falando, será que a vida humana não é mais importante do que as aves, do que os animais? Meus irmãos, lá, quando a gente volta lá no Gênesis, Deus cria todas as coisas e vê que é bom. Ele cria as aves, cria as flores, cria as árvores, as águas e tudo mais. E quando ele cria o homem, o que é que ele fala? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso não é à toa, irmãos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos os únicos seres existentes que são a imagem e semelhança de Deus. Será que nós não importamos mais para Deus do que uma ave, do que uma flor do campo, se nós fomos criados à sua imagem e semelhança? Portanto, se Deus cuida da ave, Ele não vai cuidar de você, que foi feito à imagem e semelhança dEle? Não há motivos para desconfiar, meus irmãos, do cuidado de Deus sobre a sua vida. É como aquelas pessoas, né, que não têm filho e aí falam, não, a gente não tem filho porque não tem dinheiro, o filho é muito caro. Mas a vida não é mais importante do que essas coisas? É caro por quê? Você quer colocar ele na melhor escola, você quer dar as roupas de marca, você quer fazer o quê pelo seu filho? Porque se você quiser dar uma vida de luxo, talvez realmente você não tenha condições. Mas se você entende que a vida é mais importante do que essas coisas, talvez você aprenda a conviver com o básico. E aí Jesus coloca mais uma questão. Do que adianta se preocupar? Vai adiantar alguma coisa? Vocês podem acrescentar alguma coisa na vida de vocês se vocês ficarem preocupados? E preocupar, a etimologia da palavra é justamente essa, é se preocupar, é estar preocupado com uma coisa que ainda não aconteceu. E do que adianta nós anteciparmos o sofrimento por coisas que ainda não aconteceram? Onde é que essas preocupações podem nos levar? Quais problemas você e eu já resolvemos por causa da nossa ansiedade? A gente só arruma problema por causa da ansiedade, não o contrário.
E aí Jesus volta então para a contemplação, agora para tratar sobre o assunto das preocupações quanto ao que vestir, e ele vai dizer, verso 28, e por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Salomão, como bem sabemos, foi um rei extremamente rico e poderoso, para quem nada faltou, tinha do bom e do melhor, as melhores roupas. Provavelmente, ele é um dos personagens bíblicos que deveria possuir as mais belas e finas roupas de todos, porque foi um momento do reinado de Israel de extrema riqueza, de extrema prosperidade. E Jesus está falando, olha, nem ele, nem esse rei, rico e poderoso, se vestiu como as flores do campo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um campo florido. É de arrepiar, irmãos, é uma coisa linda. As mais variadas cores, tipos, tamanhos, a gente fica impressionado com aquilo. E é justamente sobre isso que Jesus está se referindo. As flores que cresciam naquela região, ali onde Jesus estava pregando seu sermão, eram flores que cresciam, óbvio, na primavera, e elas enchiam o campo, ficava aquela coisa linda, deslumbrante. Mas aí passavam alguns dias, o que acontecia com aquelas flores devido ao calor? Elas murchavam, secavam, e aí serviam para mais nada, só para ser jogado no fogo. E aí, Jesus vai falar, olha, se mesmo essas flores tão bem trajadas, muito mais do que reis poderosos, se vestem assim, se Deus dá essa beleza para elas, Ele não vai se preocupar de dar uma roupa para vocês? Se Deus é tão zeloso ao vestir as flores do campo com tanta beleza, será que esse mesmo Deus não nos dará, irmãos, roupas para vestir? De novo, não é sobre esperar que as roupas caiam do céu, que vai chegar roupa voando na sua casa. A gente tem que trabalhar para comprar as roupas, mas a gente não pode fazer disso o fim último de nossas vidas. Receber roupas da parte de Deus não significa receber um armário novo por mês. Só que a gente vive nessa cultura que diz o contrário. Que você tem que ter uma roupa nova sempre, que você não pode ficar repetindo roupa. Ainda mais depois que vem o negócio de Instagram, né? Deus me livre postar foto com roupa repetida. Meus irmãos, como nós somos tolos de nos preocupar com essas coisas tão pequenas. Enquanto isso, meus irmãos, a vida está passando. E a gente está agarrado nessas coisas minúsculas, que o único fim delas é tornar nosso coração um coração ansioso, descrente de que Deus cuida de nós. Porque se a gente acha que o cuidado de Deus é renovar nosso armário todo mês, talvez de fato a nossa fé fique abalada. Mas não é isso que a palavra de Deus promete. O que a palavra de Deus promete é que Deus nos dá o que vestir. E isso pode ser até uma peça só de roupa. E nesse trecho fica ainda mais nítido, mais claro para nós que se trata de uma ansiedade proveniente da incredulidade, do cuidado de Deus. É por isso que Jesus diz que quem se preocupa com essas coisas é um homem de pequena fé. Porque não acredita que Deus pode dar o básico. Isso é uma fé pequena. E óbvio que aqui não é a fé salvadora, a fé de que Deus pode salvar, uma vez que Jesus está falando sobre outro assunto. É a fé de um Deus que provê, de um Deus que sustenta. Mas se a gente se preocupa com essas coisas, que é o básico, comer, beber e vestir, a nossa fé é muito pequena, irmãos. Porque se Deus cuida das aves, se Ele cuida das flores, por que Ele não cuidaria de cada um de nós? E aí, mais uma vez, vem a afirmação, não se preocupem, lá no verso 31, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas.
o Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Perceba a seriedade com a qual Jesus trata esse assunto. Ele está aqui dizendo que para os seus ouvintes que os gentios, isso é, os descrentes, os ímpios, os pagãos, são eles que vivem preocupados com essas coisas. Lembre-se, Jesus aqui está num contexto onde era predominantemente influenciado pela cultura romana e pela cultura grega. E aí a gente não precisa entender muito de história para saber que eram culturas extremamente profanas, que cultuavam o prazer. Se a gente pegar um livro de história e ver como eram as festas romanas, as festas gregas, a gente tem lá todo tipo de devassidão. Os romanos, eles, em suas festas, eles comiam tanto que eles tinham um elixir que fazia a pessoa vomitar para conseguir comer mais. E havia um tipo de prazer nisso, de quem comia mais, de quem se saciava mais ali com toda a sorte de comidas que tinha. E Jesus está aqui falando, olha, são os ímpios que pensam assim, que se preocupam com essas coisas pequenas. Portanto, para aquelas pessoas fazia sentido Jesus falar sobre isso, porque para elas certamente foi essa comparação que eles fizeram, eles se lembraram dessas coisas que aconteciam e que influenciavam a cultura deles. E que diferença tem da cultura romana e da cultura grega para a nossa cultura de hoje? Nenhuma diferença. As pessoas passaram 2000 anos e elas se preocupam com as mesmas coisas: comer, beber e se vestir. É só você pegar aí os perfis mais badalados do Instagram. A maioria é isso. Se resume a moda e a comida. Porque as pessoas estão desesperadas atrás disso. Então, resumindo, falando aqui no bom português, não é coisa de crente viver ansioso com essas coisas. Às vezes o cristão tem aquela coisa, né? Ah, pastor, eu não fui no evento porque eu não consegui comprar roupa nova para ir. Eu não tenho frequentado a igreja porque eu não quero repetir roupa. Meu irmão, se Deus te deu uma peça de roupa, dá glória a Deus. Ou se preocupando com a comida, né? Retiro que é uma benção para essas coisas. Vai todo mundo para o retiro. A primeira pergunta que faz antes de dar o nome, quem vai cozinhar? Se for irmã Ligiane, eu vou. E a gente chega no retiro, é aquele desespero, e todo mundo quer comer mais do que o outro, e ninguém guarda para ninguém, esquece que é crente na hora da comida e vão embora. É ou não é? Tô falando uma mentira. Crente é conhecido pelo quê aí fora? Como quem come muito. É ou não é? Meu irmão, o crente não tem que se preocupar com essas coisas. Isso é pequeno comparado ao reino de Deus, meus irmãos. Olha, a gente tem muito mais para nos preocupar do que isso. O nosso foco, tanto na igreja quanto no retiro, como nos nossos encontros, deveria ser o engrandecimento do nome de Deus e não nos preocupar com essas coisas pequenas. Porque quando a gente se preocupa com isso, há um Deus digno de ser adorado, sem adoração. Meus irmãos, nós temos um Deus presente. Jesus fala aqui e chama ele de Pai. Nós temos um Pai de amor bondoso que sabe quais são nossas necessidades. O problema é que nem sempre a gente quer deixar as coisas no controle desse Pai de amor. Nós queremos tomar o controle de tudo. Nós fazemos a nossa parte, que é trabalhar, que é correr atrás, e a gente quer fazer a parte de Deus também. E a gente fica naquele vício de trabalho, de dia inteiro, acorda às 5 da manhã, vai dormir às 2 da manhã, trabalhando, a fim de conseguir todos os bens que a gente quer. E a palavra do Senhor nos diz, inútil é comer o pão de dores. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Isso é, descansa, ô miserável. Confia no Senhor, Ele cuida de você. Trabalha, mas não precisa viver a sua vida correndo atrás de coisas que são pequenas. E aí, meus irmãos, a gente se ocupa demais com esses pensamentos e a gente vai fazendo dessas coisas pequenas um ídolo até que isso se torne um senhor em nossas vidas e o que a gente ganha com isso é a ansiedade.
se são os ímpios que se preocupam com essas coisas, então o que é que nós, cristãos, o que é que o povo de Deus, o que é que os ouvintes de Cristo deveriam fazer? Se são os ímpios que pensam nisso, qual é o oposto? Qual é o nosso comportamento? O que nós temos que fazer? Bem, é o que Jesus vai dizer no verso seguinte, no 33, onde ele diz, mas, falando para os seus ouvintes, que eram os seus seguidores, assim como ele fala para nós hoje, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso será acrescentado. Enquanto os ímpios vivem ansiosos e preocupados quanto ao que comer, ao que vestir, nós nos ocupamos em buscar o reino de Deus e fazer a sua justiça. Quantas vezes você já ficou ansioso por causa do reino de Deus e sua justiça? Quantas vezes isso já tirou teu sono? Eu não consigo dormir porque eu quero fazer a justiça de Deus, eu quero o reino de Deus, eu quero buscar o reino de Deus. Sejamos honestos, não precisa responder. Ir à igreja aos domingos, meus irmãos, não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Só isso não. A gente precisa de mais. Às vezes, mesmo sendo cristãos, nós fazemos como os ímpios. A gente se ocupa nas nossas mentes com tudo, menos com o reino de Deus. A gente se dedica à nossa profissão. Eu tenho que crescer, eu tenho que buscar ser mais até chegar à diretoria da empresa. Eu tenho que avançar, eu tenho que estudar para conseguir degraus cada vez mais altos. E quantas vezes a gente se preocupa com a mesma intensidade em relação ao reino de Deus? Meus irmãos, se tem um pensamento que a gente não pode perder, é de que nós somos peregrinos em terra estranha. O nosso mundo não é aqui. De novo, eu não estou fazendo aqui nenhuma condenação. Se você tem objetivos na sua vida, se você quer avançar na sua empresa, você vai, você avança. A grande questão é aonde fica o reino de Deus nisso. Será que nesse avanço que você busca na sua empresa, você tem o pensamento de a cada vez que você avançar, você propagar mais o reino de Deus na sua empresa? Será que para onde você vai, nos seus objetivos profissionais, Deus vai junto com você nos seus planos? É como o futuro dos filhos, né? A gente cria os filhos e pensa, esse aqui vai ser médico, esse aqui vai ser advogado, esse vai ser militar. E a gente quer que nossos filhos nos aposentem, né? Minha garantia lá nos meus filhos. Eles vão comprar um apartamento para mim na beira da praia. E aí o filho chega lá pelos 18 anos e fala assim, pai, eu quero me dedicar ao ministério, eu quero ser pastor. Ah, meu filho, não faz isso não. Primeiro curso da medicina lá, depois você vê esse negócio de ser pastor, meu filho. Imagina, sua filha, seu filho chegar, papai, eu quero ser missionário. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero me dedicar completamente à obra. Meus irmãos, isso vai deixar você feliz ou triste? Qual vai ser a nossa reação diante de uma colocação dessas dos nossos filhos? E o Senhor nos diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Há poucos séculos atrás, meus irmãos, quando um jovem dizia que ia seguir ministério, nossa, era algo extremamente nobre. A gente vê homens e mulheres que foram tão importantes, tão influentes no reino de Deus no passado, e hoje parece que isso é um problema. E Jesus está aqui falando, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Se você quer que seu filho seja um bom médico, diga a ele, olha, seja um médico para a glória de Deus. Se você quer que seu filho seja um advogado para a glória de Deus. Busque julgar as causas justas. Se você quer que seu filho seja um militar, que seja, mas que seja para a glória de Deus, porque primeiro é o reino de Deus e sua justiça. E sabe, meus irmãos, qual é uma maneira de buscar e fazer o reino de Deus e fazer a sua justiça? No contexto do que Jesus está falando aqui, uma das maneiras de a gente exercer isso, de buscar o reino de Deus, fazer a sua justiça, é justamente compartilhar o que nós temos de excedente. Irmãos, eu, um pouco antes de casar, eu sempre gostei de me vestir bem, na medida do possível. Não ajuda muito na minha lata, então eu buscava me vestir bem para, enfim, compensar, né? E foi chegando perto do meu casamento com a Belle e o dinheiro acabou, né? Esquece, casamento.
E eu fiquei sem dinheiro para comprar roupas novas, quando a gente é solteiro, enfim, né? Nós pensamos como todos, mas enfim. Chegou às vésperas do casamento e foi um período que a gente voltou a usar roupa social aqui na igreja, e eu falei, cara, já era, irmão, não tenho dinheiro para comprar roupa social. E eu trabalhava lá na escola ainda, e aí o meu supervisor chegou e falou, Danilo, tem mais roupa lá em casa que eu não estou usando mais? Se tu quiser, eu te dou. Meu irmão, eu quero com certeza. Inclusive, essa roupa que eu estou usando aqui é uma dessas roupas que eu ganhei dele. Até hoje, a maioria das roupas sociais que eu tenho, eu ganhei desse rapaz, do Rodrigo, meu supervisor Rodrigo. Se você estiver ouvindo isso, muito obrigado. Agora, sabe o que é constrangedor? O Rodrigo não é um cristão. Quer dizer, até onde eu sei, não é. E como é difícil a gente ver essa generosidade dentro da igreja, meus irmãos. Irmãos que abrem mão do que tem e dá para o próximo. A gente quer obter lucro com tudo. Tá gasto, mas eu vou vender, não vou dar para ninguém, não. Meus irmãos, você quer buscar o reino de Deus e fazer a sua justiça? O que está sobrando, dá para os outros. Faça o bem para alguém. Às vezes aparece uma família aqui na igreja que diz, olha, né, vamos ter mais um bebê. Qual seria o nosso primeiro impulso? O que vocês precisam? Vocês querem alguma ajuda? A gente sabe dos custos de um novo bebê, ainda mais quem já é pai. Festa de casamento, aniversário, a gente só dá um presente se a gente for convidado, porque a gente só dá se tiver alguma coisa para receber. Meus irmãos, olha que loucura que é a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Porque buscar fazer o reino de Deus e sua justiça é também dar aos pobres, aos necessitados, aquilo que nós temos de excedente. Veja como era a igreja de Atos. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir. Atos 2, um texto bem conhecido. Atos 2, 42 a 47, vai dizer assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha isso. Uma igreja que cresce porque compartilha, uma igreja que cresce porque entende que o que eu tenho não é só meu, mas é nosso. Porque se eu tenho a mais, eu posso dar para alguém que precisa. Isso não é, meus irmãos, comunismo, isso é reino de Deus. Eu já fui muito abençoado, eu acho que você não tem ideia, meus irmãos. Se você for na minha casa, eu posso te apontar cada coisa que eu ganhei, pouquíssimas coisas nós compramos. Eu e a Belle, nossos filhos, nós somos uma família muito abençoada, graças a Deus por isso. E eu tenho o desejo de abençoar outras pessoas, porque eu entendo que o reino de Deus também é isso, meus irmãos. Uma vez que Jesus está aqui falando sobre esse assunto, provavelmente aqui, quando ele fala sobre isso, sobre buscar fazer a justiça de Deus, muito provavelmente aqui ele se refere às leis de Moisés, onde lá em Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, diz assim, pois nunca deixará de haver pobre na terra, por isso eu ordeno a vocês que, livremente, abram mão para o seu compatriota, para o necessitado, para que o pobre viva na terra de vocês. É um mandamento, hein, meus irmãos. É uma coisa desde antes, lá nas leis de Moisés, que já havia sido instituída a seu povo. Hoje a gente sequer quer saber como está a vida do nosso próximo, do nosso irmão. Ainda mais se a gente estiver indo bem, aí que a gente não quer saber mesmo. Está tudo bem para mim, então os outros que me acompanhem. A gente anda tão preocupado com nossos objetivos, com nossos desejos, em enriquecer, em ter mais, em produzir mais, em fazer mais, em querer mais, que a gente se esquece que o segundo mandamento, o segundo grande mandamento, é amar o nosso próximo na mesma medida em que nós nos amamos. Então, se você que tem muito, gosta de comprar uma roupa nova, o seu irmão que não tem essa condição também gostaria de ter uma roupa nova. Temos que repensar também essas coisas, meus irmãos, porque isso é buscar o reino de Deus e fazer a sua justiça.
No mesmo Sermão do Monte, lá no capítulo 5, no comecinho, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Então Jesus encerra essa parte do seu sermão nos lembrando de uma realidade simples, mas muito difícil de aceitar. Lá no verso 34, onde ele diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Parece uma coisa comum de se dizer. Cada dia o seu mal, né? A cada dia matar um leão. A gente só tem o hoje. A gente ouve isso aos montes. Principalmente quando alguém morre, alguém famoso morre, sempre tem essa frase: a vida é a poeira. Só temos o hoje. Mas, meus irmãos, isso é uma verdade bíblica. Não se preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. De novo, quando Jesus ensina a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós não podemos antecipar o que ainda não aconteceu, meus irmãos. Não podemos deixar de dar graças pelo alimento de hoje, pela incerteza do pão de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Esse é um resumo daquilo que Jesus está dizendo. Olha, não se preocupem, porque cada dia tem seus desafios. Não busque antecipar hoje o que você vai sofrer amanhã. Às vezes a gente se preocupa com coisas que nem acontecem. A gente quebra nossa cabeça e fica ali remoendo aquilo, e às vezes aquilo nem acontece. Esse ensinamento de Jesus, meus irmãos, não é sobre como viver uma vida próspera, de maneira nenhuma. A promessa é que Deus nos dará aquilo que é necessário. Em outro momento, em outro lugar na Bíblia, onde a gente também aprende sobre ansiedade, onde a palavra do Senhor também nos ensina sobre ansiedade. Na carta de Paulo aos Filipenses, onde lá no capítulo 4, a partir do verso 4, diz assim: alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Verso 6, não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe o que é interessante? Sabe qual é o contexto em que Paulo fala isso? Preso, numa cadeia. E ele diz: alegre-se no Senhor e não andem ansiosos com coisa alguma. Ele estava aqui feliz, meus irmãos, porque um irmão da igreja lá de Filipenses, dos Filipenses, havia enviado lá uma pessoa para visitar ele com alguns suprimentos ali na prisão, e ele estava feliz da vida por causa disso. Um homem preso, ele poderia escrever: olha, quebrantem-se no Senhor. Outra vez lhe digo, quebrantem-se, porque ele está preso, seria compreensível, mas ele diz: não, alegrem-se no Senhor, Deus cuida de nós. Não andem ansiosos, pelo contrário, seja conhecido diante de Deus seus pedidos, suas súplicas, porque Ele cuida de nós. Então, meus irmãos, não é sobre como viver uma vida próspera, é sobre como viver uma vida satisfeita em Deus e confiante no Senhor e no seu cuidado sobre cada um de nós. Uma vida sem ansiedade, sem preocupações demasiadas, porque Deus cuida de nós. Esse ensinamento de Jesus, meus irmãos, é sobre confiar, ter fé de que Deus cuida do seu povo e que por isso não há razão para a gente dar vazão à ansiedade nos nossos corações. Em outro momento, também o apóstolo Pedro, vai dizer na sua primeira carta, lá no capítulo 5, verso 7, ele vai dizer: lancem sobre Deus as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos, não há motivo para duvidar disso. Eu não sei qual é a sua situação, talvez você esteja em busca de alguma coisa, de um relacionamento, de um emprego, de uma cura, de alguma coisa que você ainda não tem. Não fique ansioso, meus irmãos, Deus cuida de você. Deus tem cuidado do seu povo, não há razões para duvidar disso. E aqui algumas aplicações rápidas. Primeiro, dedique um tempo à contemplação da natureza. Olhe para a natureza de maneira que ela te lembre de que Deus cuida do seu povo. De que o Deus que sustenta todas as coisas, Ele também sustenta a sua vida e Ele cuida de você.
Priorize o reino de Deus e a sua justiça. Lembre-se de que nós somos peregrinos em terra estranha e o nosso maior objetivo nesse mundo é refletir a glória de Deus em cada um de nós. Não sejam, meus irmãos, como os ímpios que vivem em função de si mesmos, correndo atrás de bens, de riquezas. Por último, descanse em Deus. Que ao deitar no travesseiro, você tenha a plena certeza de que Deus tem cuidado da sua vida, de que não há razões para você perder o sono, porque Ele cuida de cada um de nós. Deus tem nos sustentado, meus irmãos, não há razões para duvidar disso. Uma das minhas músicas preferidas, dos Arrais, se chama Oração, e tem um trecho que ele diz o seguinte: que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. A busca pelo que é necessário e que aquilo que Deus nos deu, nós tenhamos a consciência de que Deus que dá é o Deus que tira. Então, que os bens que Ele nos dá, que a gente tenha facilidade de abandonar, porque nossa vida não se resume a isso. Vamos orar, irmãos? Senhor, mais uma vez em Tua presença, queremos Te render graças, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso. Tua palavra nos afirma que as Tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam todos os dias. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor cuida de nós. E não há razões, Senhor, para duvidarmos, porque como cantamos aqui, o Senhor não é Deus que mente. O Senhor não é homem para mentir. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra nos assegura que o Senhor cuida de nós. Cremos, Senhor, que somos mais importantes para Ti do que as flores do campo, do que as aves. E se o Senhor cuida tão bem delas, Senhor, de maneira tão magnífica, quanto mais nós que somos Teus filhos, feitos à Tua imagem e semelhança. Concede-nos, Senhor, a graça de descansar no Senhor. Tira dos nossos corações toda ansiedade pecaminosa, proveniente da incredulidade que o Senhor está no controle de tudo. E nos dê, Senhor, a paz que excede o entendimento humano, de que mesmo nesse mundo tão caótico, se preserve em paz, porque tem a garantia de que Deus cuida do seu povo. E de que ainda que a morte nos alcance, Senhor, que é o pior, o que de pior pode acontecer, ainda assim, Senhor, nem isso pode nos tirar da Tua presença. Amém. Te louvamos, Senhor, por esse Deus tão maravilhoso que o Senhor é. Amém. Que mesmo diante de pessoas tão pecadoras quanto eu e meus irmãos aqui presentes, o Senhor se preserva, um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus bondoso e gracioso, que nos abençoa, Senhor, de maneira absolutamente grandiosa. Te louvamos, Senhor, por isso e te bendizemos, porque Tu és um Deus de amor, de graça e misericórdia. Nos ensine, Senhor, a olhar para essas coisas e perceber que são superficiais. Nos ensine, Senhor, que nossos olhos devem estar no Senhor. Que nosso tempo, que a nossa vida, Senhor, não seja perdida em vão, correndo atrás dessas coisas tão pequenas, Senhor, mas que possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que o mais o Senhor há de sustentar e de acrescentar aquilo que for necessário em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és o bom pastor e esse pastor que nos sustenta, de que tudo o que precisamos encontramos em Ti. Bendito seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.